Oi, prof, tudo bem? Então, eu vou apresentar meu trabalho da matéria de análise e simulação de processos, que é intitulado Análise e Simulação da Cultura de Aspergillus niger em Bioreatores de Estado Sólido de Leito Compactado. Então, como uma introdução, a gente tem sobre os bioreatores de estado sólido, que eles são utilizados na fermentação em estado sólido, onde o substrato sólido é mantido em uma cama estática, permitindo o crescimento de micro-organismos na ausência de água livre. Quando eu fui fazer sobre esse trabalho, eu tinha estabelecido que eu gostaria de fazer fermentação e uma forma de ficar mais fácil de procurar artigos sobre a modelagem da fermentação, né, uma forma de ficar mais fácil de encontrar artigos sobre, seria estabelecendo um micro-organismo. No caso, eu escolhi o Aspergillus niger, porque era um micro-organismo que eu tinha um pouco de conhecimento por conta de outras matérias da faculdade, e eu acabei seguindo nesse viés. Esse artigo que eu encontrei, ele fala sobre esse micro-organismo, e é bem comum ver ele vinculado a esse tipo de bioreator por conta justamente desse controle que a gente tem das condições ambientais ótimas para o desenvolvimento microbiano. O que para o Aspergillus niger é algo interessante porque os produtos que são obtidos a partir da fermentação dele são complexos e são compostos de alto valor agregado. Então, a gente tem esse processo de fermentação ali porque tem um controle e uma obtenção de uma maior quantidade de produtos nesse tipo de bioreator. Então, o artigo escolhido é esse, todos os cálculos e tudo que foi desenvolvido aqui foi com base nele. Então, em relação à modelagem, a gente tem a definição do problema, que seria verificar a influência da temperatura no crescimento microbiano. Por quê? Porque esse tipo de bioreator é bem comum ver ele vinculado a problemas de transferência de calor, porque durante o processo do volume de controle ali, existem zonas muito quentes, zonas mais frias, então, para o crescimento microbiano, isso é uma coisa que gera muita influência. Então, era interessante identificar como isso iria afetar o crescimento do microorganismo. Os fatores controladores seriam transferência de calor e crescimento microbiano. Os dados disponíveis, eles todos são relacionados ao que está disponível no artigo, esses aqui em específico. A maioria ou é alguma constante física, como por exemplo o R, ali, a constante universal dos gases, ou eles são vinculados ao próprio microorganismo e eles variariam, né, teria uma mudança se fosse referente a outro microorganismo. Mas ali a gente tem listados todos os referentes. O equacionamento a gente tem, então, uma equação de crescimento da biomassa, que seria a variação em relação ao tempo, é uma derivada. Uma taxa de crescimento específico, que seria o nosso μ, que ele é uma equação auxiliar ali para indicar como essa biomassa se comporta dependendo do tipo de temperatura. A gente tem ali influenciando temperaturas ótimas e temperaturas máximas de crescimento desse microorganismo. Além disso, a gente tem um fator fisiológico, que seria o φ, que ele está principalmente relacionado a influência da síntese e da desativação desse microorganismo. E a gente tem ali também os coeficientes de síntese e desnaturação, essa é a palavra. Síntese e desnaturação, que estão ali as outras equações auxiliares. Então, em relação ao código no Scilab, a gente tem aqui aqui. No começo aqui a gente tem os bons hábitos de programação, CLC, Clear e Close. Depois eu comecei com as variáveis especificadas, que são as que estão listadas na tabela. Depois a gente tem uma função de dwdt. W só seria uma variável aleatória, eu só coloquei ali porque depois eu especifiquei quem que era quem, né? O W1 seria o x e o W2 seria o φ, que eles estão colocados em uma matriz. E aqui a gente tem o cálculo das equações auxiliares, o ys, yd e o μ, e depois a derivada de φ em relação ao tempo aqui, e a derivada de x em relação ao tempo. Depois a gente tem os valores colocando os valores das derivadas em uma matriz, e a gente tem, por fim, a nossa matriz dwdt da equação bioreator. Depois do fim da função, a gente tem as condições iniciais, que seria W0. Esses dois valores aqui também foram retirados do artigo. T0 igual a 0 e o T igual a 0, 2,550, que foi algo que eu fui estabelecendo conforme eu fui executando o modelo, né, executando o código e ver como ficava melhor no gráfico. Depois a gente tem aqui a resolução do TDO e depois botando os gráficos, e aqui só para demonstrar que o código funciona. Temos o nosso gráfico gerado. Eu vou comentar mais sobre ele depois. Então, agora voltando para a nossa apresentação aqui. Eu tenho o cálculo dos graus de liberdade. Então, a gente tem a nossa equação no cálculo. Então, e para isso, né, ver seriam as variáveis. No nosso caso, a gente tem 7 variáveis, que seria o φ, o μ, o t, x, xm, ys, yd. O n seriam as 5 equações que eu comentei antes ali. E o e seriam as duas variáveis que eu escolhi para especificar, que seriam a temperatura e o xm. Fazendo o nosso cálculo, a gente tem os graus de liberdade igual a zero, o que é de acordo com o sistema
com um modelo de simulação. Então, como eu comentei, agora temos o gráfico, e esse aqui seria o gráfico de 35 graus Celsius. A gente consegue ver que ele se comporta como uma curva de crescimento microbiano, tendo uma fase lag, uma fase log e uma fase estacionária. E a temperatura aqui, eu vou comentar o que está aqui. Inicialmente, a temperatura é uniforme no reator, mas à medida que o processo avança, o calor liberado pode aquecer o sistema além da temperatura máxima, prejudicando o crescimento e potencialmente matando os micro-organismos, resultando na perda de produção. A gente não tem aqui a fase de declínio, mas a gente vê até a fase estacionária. Então, em relação à validação, eu comparei justamente com o próprio artigo que eu tenho de referência. A gente pode ver essa de 35 graus. O artigo ele faz em relação a 35 graus e em relação a 45 graus. O de 35 graus seria essas bolinhas ali, círculos vazios que a gente tem no artigo. E a gente consegue ver que tanto o nosso código está de acordo com o código que está no artigo, quanto ele está de acordo com os experimentos que foram feitos pelo qual o artigo se baseou, que seriam essas linhas contínuas e tracejada, que seriam, né, nas duas temperaturas. No caso de 35 graus é a linha contínua. E aqui, além da validação em relação ao artigo, eu também trouxe algo fora, né, que seria justamente em relação a uma curva de crescimento microbiano típica, onde a gente pode ver a fase lag, a fase log e a fase estacionária, e é bem parecido, né, apesar de que não é completamente igual, mas geralmente essa curva microbiana ela é mais exagerada para demonstrar cada região, mas a gente consegue identificar aqui a parte lag, a parte log e a parte estacionária. Por fim, a gente variando em dois outros tipos duas outras condições, né? Eu fiz em outras duas temperaturas, uma temperatura acima da temperatura ideal do micro-organismo, né? Eu acho que eu não comentei isso, mas no caso das Aspergillus niger, a temperatura ideal seria os 35 graus. E em relação a uma temperatura abaixo do crescimento. A gente pode ver aqui que em 45 graus a gente tem um crescimento da fase log mais inclinado, ela não é tão reta para cima, como no caso de 35 graus, e isso está relacionado principalmente com o fato de que o micro-organismo está mais perto da temperatura máxima de crescimento dele, de fermentação dele, o que faz com que ele tenha vários problemas, como por exemplo desnaturação de proteínas, esse tipo de coisa, o que vai implicar em uma geração menor de produtos finais, porque a gente tem a fase estacionária por um menor período de tempo. E em relação a 25 graus, a gente também tem essa questão. Ela está mais parecida com a de 35 graus em questão de inclinação, mas ela também não está tão ideal quanto a de 35 graus, porque a 25 graus o micro-organismo também não tem o seu desenvolvimento ideal. Então, ele não tem a geração de tudo que deveria gerar, de todos os compostos que deveria gerar, apesar que a fase estacionária é maior, mesmo assim a geração de produtos não é tão ideal quanto a 35 graus, que é a temperatura ótima. Então, como conclusão, a gente tem que os bioreatores estado sólido de leite compactado são essenciais para o cultivo eficiente de Aspergillus niger. A utilização otimiza o crescimento de micro-organismos em substratos sólidos, liberando a produção de compostos desejados e reduzindo custos operacionais e minimizando o impacto ambiental. A modelagem matemática desenvolvida, baseada na equação logística e ajustada para considerar a síntese de desnaturação térmica de fatores fisiológicos, provou ser uma ferramenta robusta para prever o comportamento das Aspergillus niger em diferentes condições de temperatura, que foram as 3 temperaturas que a gente testou, e a gente comprovou que ela é de acordo com a realidade por conta da curva de crescimento microbiano e por conta dos próprios testes que foram feitos de fermentação de fato, né, de bancada, no artigo que a gente usou como referência, e as simulações no Salab mostraram que a temperatura é um fator crítico que afeta significativamente a taxa de crescimento das Aspergillus niger e a produção de biomassa. As equações de Arrhenius utilizadas para modelar a taxa de síntese e desnaturação térmica dos fatores fisiológicos permitiram uma análise precisa do comportamento do sistema sob diferentes condições térmicas, evidenciando a importância do controle rigoroso da temperatura no processo de fermentação em estado sólido. Aqui são as referências que eu utilizei. Esse daqui é o artigo que eu utilizei como base para escrever o trabalho. E seria isso. Obrigada.